Pessoal, esse Alta Valéria Experience será gravado, tudo aqui, tudo bem para vocês? Preciso que vocês falem ou levantem a mãozinha, por favor. Tudo Obrigada. bem. Maravilha. Bom, sejam muito bem-vindos ao Alta Valéria Experience dessa quinta-feira, 1º de fevereiro. E hoje nós recebemos aqui o Alexandre Costa, especialista em veículos híbridos e elétricos. E ele vem aí nos atualizar sobre o que aconteceu nesse mercado. E ele acabou de falar que tem aí uma notícia fresquinha de janeiro também. Então, o tema é fechamento de veículos elétricos e híbridos em 2022, com notícias quentinhas. Ale, muito obrigada, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, acho que muito bacana. A gente estava conversando, Alessandra, aqui nos bastidores, um pouquinho antes da gente começar. Você até verificou que a data que eu participei da primeira vez, e a segunda vez que eu estou aqui com vocês, foi em setembro do ano passado. Por que foi importante isso? Porque de lá para cá mudou muita coisa. E a gente agora vai poder fazer uma consolidação do que aconteceu no ano passado, e já vou dar a notícia fresquinha agora do mês de janeiro. Tá? Eu sou o Alexandre Costa, eu sou consultor automotivo, eu estou falando aqui diretamente de Recife, tá? Capital do mundo, como dizem por aqui, porque o pernambucano, né, sempre exagera um pouquinho. Tá? Hoje eu tenho uma empresa de consultoria, eu atendo o Brasil todo, e tive a oportunidade de já estar com a Alessandra em alguns eventos, né, no Congresso da Solvang, na FENALT, e a gente conhece bem e respalda o trabalho da Alta Valéria, então a gente faz questão sempre que possível estar junto aqui com eles. Tá? Esse assunto é um assunto muito, 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 muito importante, porque isso representa o futuro das lojas. Tá? Eu sempre falo isso, gente, é importante que a gente discuta isso agora, porque a gente está falando de coisas que vão acontecer. Fato, independente do Alexandre existir ou não. Eu sempre digo o seguinte, eu sou um fio condutor, eu não inventei nada disso que eu vou falar. Tá? Eu apenas estou sendo o porta-voz desse segmento que está crescendo a 2 dígitos há mais de 5 anos. Tá? Então, é algo que realmente vai mudar o mercado de seminovos. Eu uso muitos dados de vendas, tá? Mas aí aconteceu uma coisa muito bacana. Hoje eu também estou como consultor de eletrificação da Fenalto, né? Então, isso é uma coisa muito bacana. A gente vai produzir muito conteúdo e informação para vocês. Isso vai ser muito legal. Tá? Então, eu já vou abrir aqui alguns números para vocês, porque as pessoas não têm a visão do que está acontecendo. O Luiz está participando de um projeto muito bacana aqui com a gente, e eu sempre falo, gente, que eu vejo carro elétrico todo dia. Elétrico, não estou falando nem híbrido. Tá? E para provar isso, eu até tenho postado lá no grupo que o Luiz está participando, sabe? Eu vejo carros elétricos por onde eu vou. Por quê? Porque minha mente está treinada. Então, muitas pessoas ainda não conseguem enxergar esse mercado, porque literalmente não veem o carro na rua. Mas isso eu posso garantir para vocês. O carro está na rua, passou por você hoje, mas você não percebeu, porque sua mente ainda não está treinada para isso. Tá? São 131.007 veículos híbridos e elétricos. Atualizei minha apresentação, ela já estava pronta, tá? Atualizei minha apresentação com esse número. São 131.007 veículos híbridos e elétricos hoje no Brasil, falando só de automóveis de passeio. Se a gente for considerar veículos comerciais e tudo mais, esse número aumenta mais ainda. Então, esses são veículos novos. Gente, 49 mil entraram no mercado só no ano passado. Desses 131, 49 mil só foi no ano passado. Então, é uma curva, assim, exponencial que eu vou mostrar para vocês. E a notícia fresquinha que eu quero dar é a seguinte. Isso foi postado agora, tá, gente? Dados da BVE, Associação Brasileira de Veículos Elétricos. Tá? O mês de janeiro foi o melhor mês de janeiro da série histórica da BVE. Tá? O mercado cresceu de veículos híbridos e elétricos vendidos em janeiro, cresceu 76%. De janeiro de 2022 para janeiro de 2023. 76%. Olha que a gente está com a taxa Selic de 13,5%, a gente está aí com um valor ainda muito alto, né, dos juros e tudo mais. Olha que o mercado não está tão favorável, mas cresceu incríveis 76%. Se a gente... Oi? Só um momentinho. Você está trocando o slide? Ou não, ainda não. Não, ainda não. Ah, tá bom. Deixa eu só fazer um teste logo aqui.
Foi, né? Então tá legal. Foi, tá jóia. Eu achei que tá jóia, tá jóia. Pronto. E se a gente for comparar em relação a janeiro de 2021, esse crescimento é de mais de 240%. Então, algo assim que abre a mente. Eu desafio as pessoas a dizer assim, me diga outro segmento automotivo que cresceu da mesma forma. Não existe. Então, gente, eu estudo isso, eu estou no mercado há 28 anos, dá para perceber, né? Eu estou no mercado há bastante tempo, né? Pela cor da bala, pelo pouco cabelo, dá para perceber que eu já estou bastante tempo aí no mercado, e desses 28 anos, há 12, me dedico a estudar esse tema. Então, vou mostrar para vocês uns números muito bacanas, algumas coisas, inclusive, que eu apresentei na própria Toyota, tá? A gente tem alguns clientes de destaque, que a gente tem muito orgulho de atender. A gente atende uma microempresa chamada Toyota do Brasil, uma MEI, né? A gente tem muito orgulho de atender. A gente atende também algumas empresas de destaque no setor de seminovos, né? Principalmente seminovos premium. Com certeza vocês seguem o pessoal da Paito Motors, a Vanguard, Boca Mafra, Forboss, são nossos clientes com muito orgulho. Tá? Nós estamos atendendo também através de um programa chamado Personal Heavy. Meu amigo Luiz está aqui representando. Poxa, brigadão, ZR. Estamos juntos. Vamos dominar o mundo. Vamos embora. Tá? Então, eu atendo também oficinas mecânicas, concessionários e por aí vai. Então, um pouquinho do que eu falei na Toyota agora em Sorocaba, em janeiro, eu vou passar aqui para vocês, porque é uma informação bem fresquinha que está bastante atual. Então, aqui, gente, 131.007 veículos híbridos elétricos que existem hoje no Brasil. Eletrificados, tá? Não só elétricos, eletrificados. Então, entra o híbrido 48 volts, híbrido regenerativo, híbrido plug-in, e entra o 100% elétrico. Só para a gente ter um entendimento disso daí. Olha só essa curva de vendas, tá? O Luiz já viu alguma coisa aqui parecida com isso, né? O Luiz já está bem por dentro disso, eu vou depois tocar nesse projeto. Então, observa como que esse segmento cresceu, e principalmente de 2018, gente, até agora. A tendência, por isso que se eu pegar o que a gente falou em setembro, nossa, já mudou muita coisa. Por isso que eu estava perguntando para a Alessandra quando foi que a gente teve essa última conversa. Então, esse fechamento do ano foi muito intenso para o mercado dos elétricos. Aí eu pergunto a vocês o seguinte, vocês querem participar de um segmento que tem crescido nessa taxa? Porque as pessoas podem chegar e dizer assim, não, mas Alexandre, se a gente comparar, aí vem a voz do William Bonner, né? Se você comparar com os 40 milhões de automóveis que tem no Brasil, 131 mil não é nada. Gente, a gente não pode fazer esse tipo de comparação, porque esses 40 milhões demoraram 80 anos para chegar nesse patamar. E a gente tem uma curva aqui de aceleração absurda. E o que é que vai acontecer? A tendência é que essa curva se mantenha por vários fatores, gente. Tem um fator governamental. Quando eu falo governamental, não importa se é assim ou assim, tá certo, gente? Não importa se tem 10 dedos ou 9 dedos. Não tem nada a ver. São autarquias, são entidades que tocam isso independente de quem está no governo. Então, vai vir aí o PROCONV L8, em 2025, que vai tornar ainda mais restrito, ainda mais difícil de atingir as normas de emissões. E se as montadoras não eletrificarem os carros, dificilmente eles poderão vender carro aqui no Brasil. Então, a gente já está tendo essa aceleração, e uma coisa que vai ter uma mudança de chave a partir de 2025. Então, espere aí Stellantis lançando carro 48 volts, espere aí a Volkswagen lançando carro 48 volts e híbridos etanol. Então, vai ter uma mudança muito grande aí no mercado. O importante é, quanto antes você entra nesse segmento, mais calejado você fica, mais experiência você adquire, porque quando chegar 2025, que já é amanhã, tá, gente? Quando é 2025, gente, um dia desse eu estava aqui, eu moro na região metropolitana da Grande Recife, né? Eu moro como se fosse, tem muita gente de São Paulo aí, como se fosse São Caetano, São Bernardo, tá? Aqui em Jaboatão, que é do lado, colado aqui. Um dia desse eu estava vendo os fogos, naquele dia chuvoso. Tá? Gente, já passou o primeiro mês do ano, gente. Olha como a coisa está muito acelerada. Então, o que vai acontecer? 2025 é amanhã. Quer dizer, na verdade, é depois de amanhã. Tá? Já é na virada aí no final de semana. Então, vocês imaginam que isso, ou vocês abrem a mente para entender um pouco mais esse mercado, ou a inovação ela vai engolir muitos lojistas. Porque, deixa eu explicar uma coisa, gente. Inovação é uma onda, tá?
A gente acha que é uma onda porque ela passa. Não, é porque ela sai arrastando tudo. Ela não espera por ninguém. Então, só tem duas formas de você enfrentar uma onda. Ou você enfrenta ela de frente e leva um caldo. Estou usando um termo bem regional aqui de Pernambuco, tá? Alguns lugares chamam de vaca, né? Aqui chama de caldo. Ou você surfa essa onda. Eu quero estar surfando ali, bem na crista. Então, observe, gente, tem vários fatores que levaram a esse crescimento. Um dos fatores, que eu considero o primeiro, é a quantidade de carro. Eu não falo em número, eu falo de modelos. Alguém tem ideia de quantos modelos híbridos e elétricos tem no Brasil? Só o Luiz não pode responder. Calma, gente, um de cada vez, um de cada vez. Gente, só para ter uma noção, tá? Esse, inclusive, está desatualizado, tá, gente? Porque eu ainda não incluí aí, isso é um levantamento que eu faço, tá? É um levantamento aqui da empresa. São 105, se eu incluir o Civic, que foi lançado agora em fevereiro, né? São 105 veículos diferentes, gente, entre híbridos e elétricos. Olha só, 105. A gente poderia imaginar que tem essa variedade tão grande. Então, o primeiro fator que está levando o mercado a ter esse crescimento é oferta. De uma vez só, uma marca chamada Caoa Chery, que só existe aqui no Brasil, porque lá fora ela é Chery, aqui é Caoa Chery, ela lançou 5 modelos eletrificados. 3 híbridos, 48 volts, um híbrido plug-in e um 100% elétrico, de uma vez só. A Mercedes, de uma vez só, lançou 3 modelos elétricos aqui no Brasil. E hoje ela soma 5 modelos elétricos. Então, vocês estão percebendo que está tendo uma mudança muito brusca nesse mercado. Então, o que está acontecendo? Muita oportunidade para o cliente. Então, para quem tem aquele poder aquisitivo que pode comprar um carro que hoje varia na faixa de 150 mil a 1,7 milhão, tem 105 modelos diferentes, entre os ativos e os já descontinuados. 105, gente. É muita opção. Lógico, dentro deste mercado enorme que a gente tem, tá? Parece até pouca coisa. Mas eu quero abrir a mente de vocês justamente para isso aqui. Ó. Dá só uma olhada. Primeiro, falando de eletrificação, eu sempre coloco esse slide, tá? Em setembro eu coloquei ele também, que é para a gente entender que existem uns níveis de eletrificação. Quanto mais eu subo nessa escala, mais eletrificado o carro está. Então, hoje no Brasil, a gente tem o 48 volts, o híbrido, que aí eu incluo o híbrido regenerativo, o híbrido plug-in, e o 100% elétrico. Esse aqui, que é o topo da escala, tá? Que é o carro a célula de hidrogênio, ele ainda não é comercializado aqui no Brasil, somente na Califórnia e no Japão. Mas existem estudos que até 2030 a gente vai ter algum tipo desse carro aqui rodando. Tá? Mas o que eu quero mostrar é isso aqui. Vocês sabem quantas montadoras tem no Brasil? Deixa eu voltar aqui. Agora eu quero perguntar, vocês sabem quantas montadoras tem no Brasil, gente? Olha que eu estou falando com revendedores de carro, né, gente? Eita, ninguém vai ganhar brinde, gente. Olha só. Se eu disser para vocês que só de montadoras que tem ao menos um modelo eletrificado, tá? Ao menos um, são 28. Existem 28 montadoras oficialmente representadas no Brasil, tá? Não estou incluindo Tesla, não estou incluindo outras marcas, ok? Isso aqui que é Rivian, GMC, o GMC, não estou incluindo essas marcas. São 28 que são eletrificadas, tá? Mas tem mais, olha só, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Ou seja, existem 34 montadoras no Brasil e dessas 34 oficialmente representadas, 28 tem ao menos um modelo eletrificado, entre 48 volts, híbrido regenerativo, híbrido plug-in ou 100% elétrico. Isso dá uma participação de 82%, ou seja, pasmem, 82% das marcas oficialmente representadas no Brasil tem ao menos um veículo eletrificado. Que é uma informação, logicamente, que todo mundo que está aqui sabia, não é verdade, pessoal? Que todo mundo sabia dessa informação, é claro, né? Eu quero que vocês me ajudem, gente. Isso não pode ficar só comigo.
Isso precisa ser compartilhado. Eu tenho um cara com o Luiz que ele foi contaminado positivamente e é um cara que está levando essa palavra para frente. Inclusive, já está sendo falado, chamado de professor, que eu vi lá. A Patrícia mostrou aqui na postagem. Muito bacana. Isso é legal, isso é muito legal. Então, gente, 28 marcas. Aí eu faço uma pergunta. Alguma dessas marcas aí, você nunca vendeu? Tá bom, talvez uma Ferrari, talvez ali um McLaren, mas vocês já venderam, poxa vida. Olha quantos carros. Jeep, Renault, Ford, Volkswagen, Fiat, Honda. Com certeza já Toyota já passou aí pelo showroom de vocês. E essas marcas, sim, eletrificaram. Olha que coisa doida. Apenas essas marcas oficialmente representadas no Brasil não possuem nenhum tipo de carro eletrificado. Quais são elas? Rolls-Royce, gostou do Rolls, quase que eu me engasgo agora. Rolls-Royce, Aston Martin, estou falando aqui de um jeito bem chique, né? Lamborghini, que são marcas super premium, eles não têm produtos eletrificados aqui no Brasil, okay? Porque existe o Lamborghini Sian, existe o Rolls-Royce Spectre, que é o 100% elétrico, mas eles não estão no Brasil, tá? A Hyundai, ou Hyundai, apesar de eletrificar muito lá fora, aqui no Brasil, nem anunciou nada. Apesar da Kia fazer parte da Hyundai, e a Kia está eletrificando os modelos, a Hyundai não tem nada, nem a Suzuki, nem a Citroën. A Citroën, olha o que eu vou falar, me chamam de o profeta, tá? Por isso eu estou deixando a barba crescer, vou andar com um cajado, profetizando aí aos 7 ventos. Presta atenção. A Citroën, até 2025, vai ter um carro elétrico. Possivelmente vai ser o C3, concorrente do Renault Kwid. Presta bem atenção. Então, o que vai acontecer, gente, é que vai aumentar ainda mais a participação de montadoras eletrificadas aqui no Brasil. A pergunta que eu faço para vocês não precisam me responder, é uma pergunta retórica. Vai ficar de fora desse mercado? Porque isso é decisão, gente. Se você vai entrar ou não nesse segmento, isso é uma decisão que você, como dono da empresa, vai tomar. E essa decisão, se for tomada de forma muito tardia, ou se não for tomada, não, eu vou esperar para ver o que é que vai dar e nunca tomar a decisão, isso pode prejudicar severamente a sua empresa. Você pode estar, presta atenção no que eu estou falando, você pode estar assinando a certidão de óbito da sua empresa, vai faltar só a data. Por que eu digo isso? Porque daqui para frente, gente, os carros eles vão ser eletrificados, vão ter algum nível de eletrificação. Quando eu estava no evento lá do Serginho, o SF Experience, né? E o que foi que eu perguntei, quem já vendeu carro híbrido ou elétrico? Aí, mas ali tinha 500 mil pessoas, acho que umas 3 ou 4 levantaram a mão. Teve um que disse para mim o seguinte, olha o depoimento dele. Eu vendi um híbrido e eu nem sabia que era híbrido. Você vê o nível que a gente está chegando. A gente está comercializando alguns carros e nem está sabendo qual é aquela tecnologia. Então, a gente já viu que o negócio está na curva ascendente, primeiro, porque tem muita montadora. Muita. Com ao menos um carro eletrificado. Isso está colocando mais carro no mercado. Mas será que a gente está preparado para absorver isso? Porque esses carros vão entrar no segmento de seminovos. Eu não conheço a loja de todo mundo aqui, tá? Espero conhecer em breve. Mas se algum de vocês trabalha com segmento premium, já está eletrificado. Porque eu tenho uma postagem no Reels. Olha aí, Alessandra, eu estou trabalhando bem o Instagram, estou aprendendo. Fiz um Reels quando eu estive na Forboss, lá em Brasília. Tá? Ele tinha 12 carros no showroom, mais da metade era híbrido e elétrico. Ou seja, quando você vai para esse patamar de premium e super premium, os carros já são eletrificados. Aí, o que está acontecendo, que isso é uma tecnologia top-down, primeiro os carros mais caros, né, porque é uma tecnologia cara, até os mais baratos, e a gente está começando a ter uma briga, gente, uma disputa do carro mais barato elétrico do Brasil. Aí eu estou falando de elétrico. Que hora fica intercalando? Ora é o Kwid, ora é o Jack Motors, o JS1, ora é o nosso amigo iCar da Caoa Chery. Então, fica ali intercalando. Até 2025 vai chegar o C3 elétrico. Então, você vai ter aquela briga ali na faixa de uns 150 mil reais. E por que esses carros vão entrar no segmento de seminovos?
e vocês precisam estar muito atentos a isso. Vou explicar um negócio aqui para vocês. Um carro, vamos falar de 100% elétrico, tá? Esquece o híbrido. Vamos falar do elétrico. Um carro elétrico, quando ele vai receber um facelift ou uma atualização, preste atenção no que eu vou dizer. Ele vai receber uma atualização de bateria também. Então, ele vai ganhar em autonomia. Então, por exemplo, a Chevrolet, quando trouxe o primeiro lote do Bolt, ele tinha 60 kW de bateria. O segundo lote já veio com 66. Ou seja, aquele carro com 60 kW, vou responder já aqui, Luciano. Aquele carro com 60 kW em relação a 66, ele já perde um pouco o valor de mercado. Por quê? Porque a pessoa está ganhando um pouco mais em autonomia. E o que acontece? Esse carro aqui vai entrar mais fácil no segmento de seminovos. O que está acontecendo agora com os híbridos? Quando eu chego nas concessionárias Toyota, que eu atendo algumas concessionárias Toyota, o que eu estou vendo no setor de seminovos da concessionária? Eu estou vendo Corolla Hybrid, que foi deixado de entrada para se levar o Corolla Cross Hybrid, que é o SUV. Então, isso está causando uma movimentação de Corolla Sedã no segmento de seminovos. Então, é isso que eu quero que vocês fiquem atentos, gente. Já está acontecendo uma movimentação desses carros no segmento de seminovos. Agora, com essa aproximação que eu estou tendo, com essa parceria, né, que a gente foi elencado aí como consultor para a eletrificação da Fenalto, eu vou começar a ajudar eles nos levantamentos, nos números. Então, vocês vão começar a ter acesso aí a essas informações. Fiquem à vontade para perguntar, tá, gente? Luciano Dantas, Alexandre, boa noite. Comparativamente, como está a curva de crescimento brasileiro com relação aos mercados mais aquecidos? Ainda é uma pergunta muito interessante, meu amigo Luciano. A gente ainda não é uma China, tá? Não somos ainda uns Estados Unidos, não somos, por exemplo, uma Alemanha, mas, apesar de toda a crise que está acontecendo mundialmente, outros segmentos desaceleraram mais, outros mercados desaceleraram, e aqui no Brasil a gente continua no crescimento. Então, por exemplo, a China já está apontando alguns fatores de desaceleração. Por exemplo, eles já vão tirar o pé de alguns subsídios que o governo tinha para carros elétricos. Isso vai desacelerar um pouquinho mais a curva. Outra coisa, eles estão muito mais próximos do conflito que está acontecendo na Rússia do que a gente. Então, eles estão muito mais impactados. Então, alguns mercados, como a Alemanha, por exemplo, Inglaterra, eles estão desacelerando um pouco em termos de venda. Isso não quer dizer que seja ruim, apenas pelo momento que eles estão passando. E a gente fechou janeiro com 76% de crescimento. Então, eu posso dizer que o nosso mercado é um mercado muito jovem e tem muito ainda a crescer percentualmente. A gente nunca vai chegar a ter, isso é jamais, né, a frota que tem na China, que é 10 vezes maior que a nossa. Mas a gente, sim, está num processo muito bacana. Lembrando que, a depender da matriz energética do país, ou os caras estão indo logo para o elétrico, que acontece na China, ou os caras vão para o híbrido, que vai acontecer muito aqui no Brasil, por conta do etanol. Tem 2 países onde o híbrido vai ter uma presença maior. Chama-se Brasil e Índia. São 2 países que dominam a tecnologia. Contra o estigma da falta de estrutura para veículos totalmente elétricos que bloqueiam a opção de compra, qual a sua consideração? Estou gostando aqui, Luciano. É muito bacana que vocês façam essas perguntas, porque muitas vezes a sua dúvida é a dúvida do seu cliente. Talvez alguém até já tenha indagado o Luciano sobre isso. Vamos falar rapidamente sobre infraestrutura, que é um assunto que está bem na mente do meu amigo Luiz, que a gente conversou bastante sobre isso ontem. O que é infraestrutura? São pontos de recarga para carros plug-in. Carros plug-in eu chamo do híbrido plug-in ou do 100% elétrico, tá? Esses carros, Luciano, eles precisam ser carregados em casa. A infraestrutura externa é apenas um apoio para você ganhar alguma autonomia e conseguir voltar para casa para carregar. Com exceção nas estradas, onde tem carregadores mais potentes, mas não são gratuitos, normalmente são pagos, para você conseguir chegar ali ao seu destino. Pasmem, aqui no Brasil já tem mais de 1.000 carregadores. Mais de 1.000. Então, isso já é um número razoável. Lógico, se eu for comparar com a China, que existe mais de 1 milhão de carregadores, não é nada. Mas para o mercado que está crescendo desde 2018, já é um número significativo. O que é que tem acontecido nesse ponto, meu amigo Luciano? As próprias montadoras estão investindo nisso. Então, quando você chega no shopping, muitas vezes, é um carregador patrocinado.
o shopping aqui mais perto da minha casa, ele tem lá 2 carregadores Volvo, que na verdade não é da Volvo, é de um fabricante, tá? Mas está lá a marca Volvo, que me permite carregar qualquer veículo do tipo 2, né? Volvo, Porsche, Audi e por aí vai, né? O Luiz entende bem isso que a gente conversou, bacana isso. Então, o que é que eu costumo dizer, Luciano? Hoje, com a cogeração, tá? O que é a cogeração? É a possibilidade de você gerar a sua própria energia. Hoje, com regulamentações, por exemplo, como aconteceu aí em São Paulo, que os novos empreendimentos eles já devem contar com uma infraestrutura mínima que aceite, que suporte os pontos de recarga, né? Então, a coisa ela vai acontecer independente do governo. Isso é importante. Mas vai depender muito também do uso da pessoa. Às vezes, Luciano, o que acontece é o seguinte, não vale a pena para um consumidor que veio de um carro diesel, que não é, vamos dizer assim, organizado, entre aspas, suficiente para ter aquele processo de botar o carro para carregar, tá vendo a carga da bateria. Se esse cara estava acostumado a abastecer e rodar, vende para ele uma RAV4, ele só vai abastecer e rodar. Se você vender uma XC90 para ele, ele não está acostumado com essa questão da recarga em casa. Aí você pode gerar uma experiência negativa. Estão percebendo isso? Não existe a melhor tecnologia em relação a outra. Existe aquela que mais se adequa ali para o cliente. Hoje, para mim, está fazendo muito sentido um carro elétrico. Para mim. Tá? Porque eu estou rodando aqui na região metropolitana, eu moro numa casa e estou viajando muito de avião. Então faz muito sentido um carro elétrico para mim. Então depende muito disso. E as pessoas, Luciano, perguntam muito. Eu estou falando o nome do Luciano, porque eu estou respondendo diretamente aqui para ele. As pessoas perguntam, não, mas se houver essa transição energética, que esse é o termo, tá, gente? Estamos passando por um processo de transição energética. Estamos saindo de uma matriz de combustível líquido para uma matriz de energia de combustível elétrico. Tá? Se mudar a frota dos 40 milhões de veículos, tudo de uma vez só, para elétrico, isso aí vai ter apagão? Olha, teve uma pesquisa realizada eu posso buscar essa informação depois, compartilho com vocês, tá? Pela Chevrolet aqui no Brasil, contratou uma empresa de consultoria, que não foi a minha, para fazer essa pesquisa, se todos os carros deixassem de ser combustão e passassem a ser elétrico, se ia faltar energia. Não, o impacto ia ser de menos de 5%. Ou seja, a gente tem condições, sim, de suportar isso. Se a gente vê aqui no Nordeste, por exemplo, o crescimento do mercado de energia solar e eólico é, assim, absurdo em relação a 10 anos atrás. Então, o Brasil, sim, eu sempre falo isso, é um dos países que mais tem condições de absorver isso. Aí vem as notícias ruins, né? Que é isso que a gente compartilha, né, gente? É uma notícia ruim. Não, mas Alexandre, lá na Europa, está tendo um problema, estão pedindo para não carregar os carros no horário de pico. Gente, eles estão com um problema muito sério, eles estão no quintal deles, está tendo uma guerra. Uma possível terceira guerra mundial. E eles estão dependendo do gás que vem de um russo maluco. Então, eles têm que economizar essas reservas. E eles não têm, como a gente tem, sol, vento e água para produzir energia. E o Brasil tem essa possibilidade. Tá? Então, muitas vezes o que acontece lá tem um inverno muito rigoroso, que eles estão passando agora, vai começar agora, no começo do ano. Então, eu quero deixar bem claro para vocês que o Brasil ele tem um cenário muito positivo. E todo brasileiro, como bom brasileiro, diz o quê? Não, mas aqui no Brasil, né? Gente, o Brasil não é uma ilha, está entre os 10 maiores mercados automotivos do mundo. O Brasil é um mercado interessante para qualquer montadora. Então, qualquer montadora quer vender carro aqui no Brasil, até porque eles ganham muito dinheiro aqui, certo? É muitas vezes onde as subsidiárias botam dinheiro no caixa da matriz. Tá? Então, é um mercado interessante? É. E outra coisa que pouca gente fala, tá, gente? Vai mudar a forma de analisar o impacto, a emissão do carro. O que é que vai acontecer mais ou menos até 2025? E é por isso que está tendo tanto lançamento de híbrido e elétrico. Hoje se analisa individualmente o carro. Mas olha, Toyota, tu tem que fabricar modelos que emitam tanto de CO2 de gramas de CO2 por quilômetro. É assim que é hoje. No futuro não tão distante, isso vai ser por grupo. Então vai dizer assim, Toyota, os carros que você fabricar, tá? Tudo, tem que ter no máximo tanto de emissão
de CO2, ou seja, é o pacote completo. Então, o que é que o cara vai fazer? A montadora vai fazer? Ele vai fazer uma compensação. Ele vai ter carros de baixa emissão e carros com emissão mais alta. Só que quando você junta tudo, eu tenho ali um balanceamento. Então, isso que vai acontecer. Por isso que as marcas... Vocês acham que a Fiat trouxe o Fiat 500? Por quê? Ele nem tem um volume muito grande de venda. Mas por quê? Porque isso vai pesar positivamente dentro da balança do grupo Stellantis. Por que a Peugeot já tem 3 carros elétricos? São 3, tá, gente? Porque tem uma van comercial, tem o i208, ou como vocês chamam aí em São Paulo, certo? E208, não é isso? E208 GT, tá? E o E2008, que é o SUV. Então, é por isso que as empresas estão lançando esses carros, porque até 2025 vai mudar, porque isso já acontece na Europa. Fábio, quer falar alguma coisa? Levantou a mão? Não, amigo, desculpa, bati errado aqui. Não, mas pode falar, tá? Fica à vontade aí para falar. Até porque eu falo muito rápido, eu penso que toda reunião é palestra, então eu falo pra caramba, tá? Se eu estiver falando muita coisa, por favor, se alguém grita aí, tá? Então, começaram a perceber, gente, presta bem atenção. Eu tenho uma missão hoje aqui com a Alessandra, tá? Eu tenho que catequizar vocês. Eu tenho que trazer vocês para a luz aqui. Porque o que é está acontecendo? Vocês estão sendo contaminados por vídeos no WhatsApp. Eu vou dizer que vídeos são esses. É um vídeo do Fiat 500 elétrico que raspou o assoalho dele e que o custo deu 240 mil reais, ou seja, o preço do carro. Esse vídeo chegou na mão de vocês. Tá? Chegou também na mão de vocês um vídeo que um apresentador de um programa que começa com alto e termina com esporte, que é de uma grande, né, empresa de mídia que começa com G e termina com O, beleza? Foi o que aconteceu, ele falou que o carro elétrico morreu 3 vezes. Foi esse vídeo que chegou nos grupos de WhatsApp de vocês. E aí, como a gente não tinha ainda a visão, o entendimento, a gente aceita aquilo como verdade, gente. É por isso que toda oportunidade que eu tenho, mais uma vez, agradeço aqui a Autoavaliar, agradeço aqui a Alessandra, mando um abraço para o nosso amigo Caporal, que já acompanha o trabalho dele há bastante tempo, por esse momento aqui, gente. Porque é uma oportunidade onde vocês estão bebendo numa fonte, como o próprio meu amigo Luiz aí se tornou um parceirão, ele diz muito claro, eu sou muito responsável com o que eu falo. Tá? Tudo que eu falo é muito embasado. Por quê? Gente, eu sou consultor. Eu vivo com planilha, eu vivo fazendo estudo de mercado, então eu não inventei método, não inventei nada diferente, eu não inventei a roda. Eu sou o cara que estuda esse mercado há 12 anos. Então, eu tenho informações muito bem embasadas, tá? E eu puxei para mim, como profissional, essa missão de educar o mercado. Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu estou aqui falando para vocês, tá? Para o lojista, para o dono. Eu não sei, Alessandra, se esse vídeo ele vai ser compartilhado com o pessoal para que eles possam passar para a equipe deles. Tá? Acho que o máximo que a gente puder, entre aspas, reproduzir isso aqui em cativeiro, né? E passar para o máximo de pessoas possível, atingir mais pessoas, para que a gente comece a ver com outros olhos. Eu sempre falei, olha, eu fiz uma palestra na Soveba, tá? Que é a Associação de Revendedores na Bahia. Isso foi em outubro, acho que foi em outubro, foi em novembro, acho que foi em outubro. E aí um ponto importante, lá eu disse, gente, vocês conhecem a brincadeira do carro amarelo? Eu fazia isso com meus filhos. Quando eu era pequeno, eu colocava os donos do carro, era aquela confusão. Eu dizia, quem vê primeiro um carro amarelo, ganha. E aí eles ficavam olhando pela janela, procurando um carro amarelo. Não sabiam que tanto carro amarelo aqui em Recife. E aí eu tive que parar a brincadeira, que eles começaram a brigar por quem tinha falado primeiro. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando você foca em alguma coisa, você começa a perceber. As grávidas começam a falar assim, depois que a mulher engravida, começa a ver mulher grávida na rua. Elas já estavam lá, porque o seu foco começa a direcionar para alguma coisa. Então, quando a gente começa a falar sobre carro híbrido elétrico, começa a estudar sobre isso, o próprio Luiz ontem, na reunião, comentou uma coisa interessante, quanto mais você começa a pesquisar sobre esse assunto no Google, nas redes sociais, mais a inteligência artificial começa a te mandar mais conteúdo. Então, por que muitos de vocês estão meio que à margem disso? Porque vocês não estão respirando como eu estou. Eu consigo ver um carro elétrico longe, gente. E olha que ele não faz barulho nenhum. Tá?
E olha que eu estou dirigindo. Imagine se alguém tivesse dirigido para mim e eu ficasse só ali que nem um carro do Google, sabe? Só filmando o que está passando por mim. Aí ia provar para vocês a quantidade de carro, né? Eu estava tirando foto. Sério, gente. Eu estava tirando foto desses carros, postando meus stories. Eu parei de fazer isso porque começou a ficar perigoso. Eu não queria bater num carro híbrido elétrico, entendeu? Começou a ficar perigoso. Estavam me chamando de lombada eletrônica, que o carro passava, eu tirava uma foto. Então eu tive que tirar um pouco o pé disso, mas eu quero que vocês acreditem. Então, façam uma reflexão muito grande hoje. Tá? A tecnologia dominante no seu showroom, não conheço a loja de maioria de vocês, mas vocês vão entrar na loja de vocês amanhã e vão ver que a tecnologia dominante chama-se Flex, ou Flex Fuel. Beleza? Eu era o cara que dava o treinamento aqui na região norte e nordeste sobre esse sistema. Tá? Se ninguém sabe trabalhar com esses carros, a culpa é minha. Beleza? Mas vamos lá. Se você entrar no seu showroom amanhã, você vai ver que a grande maioria dos carros são Flex. Você vai ver um ou outro diesel. E esses diesels são qual? Toro, Compass e Renegade. Ponto. Beleza? Esse é o peso, essa é a massa crítica. É Flex. Faz uma reflexão no teu showroom quantos carros só a gasolina tem. Só gasolina. O predominante é Flex. Beleza? Só que isso já está mudando. Hoje é 2 de fevereiro. Vamos fazer o seguinte, Alessandra, vamos combinar o seguinte. Todo dia 2 de fevereiro eu volto. Beleza? Vamos fazer aqui nem carnaval. Né? Vamos fazer aqui nem carnaval. Todo ano tem, beleza. Então, aí eu faço a análise do ano anterior. Isso aqui está gravado, tá, gente? Aí quando for 2 de fevereiro de 2025, a gente vai saber se eu estava mentindo, inventando história, ou se eu estava certo. Tá? Como eu tenho muita preocupação com o que eu falo, eu acredito que eu vou estar certo. Meu amigo William, eu gosto de falar o nome correto. Campagnoli, é isso? Isso Italiano. mesmo. Italiano. Campagnoli. É isso mesmo. Pode falar, meu amigo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa crescente dos carros, você acredita que o governo vai dar alguma segurada nessas possibilidades? Porque hoje eu estava lendo bem simplesmente uma reportagem a respeito do Inmetro, sobre aferições. E assim, aí eu até anotei aqui que eu falei, bom, eu vou participar e eu vou fazer Não, com certeza, com certeza. Muito oportuno você falar. Eu nem fiz postagem sobre isso. É um assunto bem polêmico, até deu uma azedada no negócio. Existem, como é que eu vou chamar aqui, algumas normas, alguns critérios para você medir a eficiência energética de um carro, certo? E aí existem entidades, órgãos internacionais que fazem essa análise. Então, na Europa se utilizava anteriormente o NEDC, New European Driving Cycle, que é o novo ciclo europeu. Virou WLTP, porque o NEDC era feito em laboratório, só que não reproduzia com muita propriedade o dia a dia do consumidor. Era teste feito em laboratório. Aí o WLTP, ele é teste feito na rua, estrada e rodovia. Então, é mais próximo do que o cliente faz. Nos Estados Unidos, lá é o EPA, Environment, ou IPA, né? Environment Protection Agency, que é a agência de proteção, é como se fosse o IBAMA deles. Aí eles têm a normativa deles. Então, assim, em cada região do mundo é seguido uma norma, ok? Aí você pode ver até que nas publicações decentes, diz sempre assim, 500 km de autonomia, aí bota entre parênteses WLTP, beleza? A Tesla sempre usa o IPA, tá? O EPA, porque isso dá uma vantagenzinha para eles em milhas, entendeu? Em relação à concorrência. Ele nunca usa o WLTP. Meu amigo Elon Musk, que me segue no Insta, é um cara inteligente, né? Não é à toa que é um dos caras mais ricos do mundo. Mas bem, voltando aqui. Qual foi o entendimento? Aí, poxa, o Inmetro, que eu sempre admirei o Inmetro, eu acho que aí estão chamando de jabuticaba, né? Porque jabuticaba só tem aqui no Brasil. Eu descobri isso um dia desse, tá? O que foi que ele entendeu? Olha o entendimento do Inmetro. Porque como é uma tecnologia nova, o consumidor ainda não sabe utilizar, não sabe aproveitar tanto, então, o que está acontecendo, para não surgir assim, como se fosse uma propaganda enganosa, eu digo que o carro tem 400, mas o cara só faz 340, 320, né? Vai parecer que estão vendendo algo que é inatingível. Gente, quando o Inmetro, ele homologa ali um carro e aquele adesivo, a montadora, ela participa se quiser ou não do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular.
tá? Que é aquela etiquetazinha que está lá no carro zero. O que é que acontece ali naquele caso? É opcional a montadora usar esse recurso. Então, os dados que estão lá, alguém testou e classificou. Eu não conheço, vou responder já as perguntas aqui, tá, gente? Eu não conheço quem consiga fazer exatamente a mesma coisa que o Inmetro. Primeiro, pela qualidade do combustível, o trânsito terrível e, convenhamos, ninguém dirige tão bem, né, gente? A grande massa, a gente é piloto, não é isso? A gente é piloto, aqui a gente é piloto. Mas a grande massa não aproveita bem. Então, o que está acontecendo? As pessoas ainda não conhecem, não usam muito bem, meu amigo William, os recursos que o carro tem. As pessoas não aproveitam a frenagem regenerativa, entendeu? E o que acontece é que outra coisa que pisou num carro elétrico, meu amigo, ele anda. E quanto mais você pisa, mais ele vai andar. E aí vem um consumo excessivo. Eu fiquei um tempo com o Kwid, aqui no final de semana, fiz uma viagem aqui, visitei as baterias Moura e tudo mais. Eu peguei o carro com 178 quilômetros de autonomia. Poxa, mas a Renault não diz que é 298? É porque é carro de test drive. E carro de test drive, o pessoal pega o carro e só quer acelerar. E aí o carro interpreta aquilo como a grande verdade e já faz a estimativa baseado no histórico de condução, aí joga o número lá para baixo. Entenderam isso aí? Eu devolvi o carro com 250 km de autonomia, ou seja, mais do que os 178, porque eu regenerava muito e tudo mais. Então, olha a regra simples que eles usaram. Pega o ciclo WLTP e tira 30%. Gente, num carro que promete 400, tu vai tirar 120 quilômetros, gente. Então, assim, isso acho que foi um tiro no pé. Tá? Até porque eu estava uns 10, 15 dias atrás no programa de rádio aqui ao vivo, que eu participo sempre e tal. Eu até comentei aqui com a Sandra que eu sou analógico influencer, né? Eu sou da velha guarda, eu estava lá no programa de rádio. E nesse programa de rádio, a gente estava discutindo exatamente isso aqui, e eu estava ao meu lado um proprietário de um Volvo XC40 P6. Esse cara, inclusive virou amigo, ele já teve um P8 e ele já teve uma RAV4 também. Ou seja, ele teve híbrido e teve elétrico. O que foi que ele falou sobre autonomia? A Volvo promete 400 km para o P6. Ele disse, faço 320 a 350. Percurso cidade-estrada. Tá excelente. Eu não tirei 30%. Vocês estão entendendo? Então, assim, isso surgiu uma coisa meio negativa. Tanto é que quem defende o carro elétrico está batendo muito. Então, eu, William, particularmente, eu não achei justo. Tá? Eu acho que 30% é uma diferença muito grande. Você tem que ser muito ruim de munheca. Entendeu? Ou acelerar muito, cara. Sabe? Então, isso aí realmente chamou minha atenção. Então, o seu comentário foi muito pertinente, um assunto muito atual, foi bom a gente ter comentado isso. Teve uma pessoa aqui que fez uma pergunta, mas outra levantou a mão. Gasola. Quem fez a pergunta primeiro? Acho que... O Luiz levantou a mão primeiro. Foi, pode falar, Luiz. Em primeiro lugar, boa noite, Alessandra. Obrigado aí pela aula de hoje aí também, o Alexandre, né? Depois eu quero falar com ele, eu quero os contatos, porque é um assunto que me interessa muito. Mas, Alexandre, guardadas as apresentações para depois, para não tomar o tempo da sua aula, eu queria dar um depoimento aqui, que, inclusive, eu acho que seria muito válido. Tem 30 dias que eu comprei um Corolla Cross híbrido. Legal. E eu, com R$160 de álcool, estou rodando 900 quilômetros. Olha só. Meu amigo, está sendo gravado isso, tá, gente? Eu sei, eu estou dando depoimento porque eu estou... Está sendo gravado, não combinamos. Luiz, eu não sei se a gente se conhece pessoalmente, eu sou muito ruim de lembrar-se das pessoas. Eu acho que não, mas eu quero falar com você, porque o meu pós-doutorado, que eu estou terminando o ano, é sobre eletrificação veicular, reciclagem automotiva. A Alessandra me conhece, eu já fiz um programa daí com vocês. Show. Muito bom. Então a gente vai bater altos papos. Você é de que cidade? Eu estou em Leopoldina, Minas Gerais. Show. Adoro Minas Gerais. Preciso lhe conhecer, meu amigo. Preciso lhe conhecer. Com certeza. Sabe o que foi que eu disse, Luiz? Quando eu fiz a apresentação ali, são 6 encontros que vão ter pela Toyota. O primeiro foi com as concessionárias da Grande São Paulo. Okay. Eu disse,
vocês não usam o depoimento dos clientes de vocês. E eu estou autorizando. Tá? Você entendeu? Pode usar. Quem quiser copiar o vídeo meu, pode falar. Estou dando depoimento. É isso, gente, é isso. Porque não tem como enganar o carro ali, sabe? O que está aparecendo lá, 26 km, 18, 20, e por aí vai. Isso tem que ser levado aí todos os ventos, tem que falar isso para todo mundo. E a Toyota não explora muito isso, infelizmente. A BYD já está pegando mais pesado nisso, entendeu? Caoa Chery já está dizendo que é a 8ª maravilha do mundo, entendeu? Então, assim... o segundo depoimento agora, para complementar o primeiro. Ah, tem outro? Ah, então diga lá, meu amigo. Então, vamos lá. Vamos falar o seguinte, carro elétrico, a gente não sabe qual é a fonte de energia que está alimentando ele no mundo. Perfeito. Agora, eu tenho certeza que o meu híbrido aqui, eu estou alimentando ele no etanol e no motor elétrico, e eu sei exatamente qual é a emissão que eu estou fazendo do gás. Então, isso é muito importante para quem quer demonstrar que está deixando de fazer a emissão de gás de efeito estufa, esse monte de coisa. Importante não só para quem está comprando, mas para a concessionária. Sim. A concessionária tem que mostrar isso, porque senão ela não vai vender a coisa mais importante, que é essa emoção de você estar contribuindo com o planeta, do meio ambiente. Eu preciso do seu depoimento. Meu amigo, veja só. Está gravado. Eu sou um cara muito velho. Eu vou falar com meu amigo Albieri. Lembra da novela O Clone, não? Se você riu, é porque você está na mesma geração que eu. Eu vou procurar o Albieri, a gente vai clonar uns 25 Luiz e jogar aí pelo Brasil, entendeu? Olha, eu uso etanol há muito tempo nos carros, aqui em casa. A gente tem 2 carros. Uso etanol. E pouca gente acredita nisso. Se o etanol tivesse o mesmo preço da gasolina, eu continuaria colocando etanol. Porque eu estou fazendo a minha parte. 40% menos de emissão. Tanto é que eu já tirei esse peso das minhas costas. O que as pessoas costumam dizer é o seguinte: não bota etanol porque gasolina não bota etanol porque não compensa. Poxa, gente, se todo mundo... vamos imaginar aqui uma grande cidade... Quem? Pois é, cara. Olha, se a gente pegar uma cidade como São Paulo, com 11 milhões de habitantes, uma frota absurda, se a gente conseguisse fazer com que esses carros fossem para etanol, a gente ia respirar um ar melhor, cara. Só que o que você está falando é muito bacana. Só que esse discurso atinge pouca gente, infelizmente. Mas me atingiu, me sensibilizou. Eu estou com lágrimas nos olhos, meu amigo. Você bebe, eu não sei se você bebe, mas a gente precisa tomar uma. Eu tomo uma só, que eu não bebo nada, tá? Eu preciso lhe conhecer pessoalmente, porque a gente precisa de gente assim, que seja entusiasta e que diga assim, eu estou fazendo a minha parte. Sabe o que é que eu digo para os vendedores? Gente, muito bacana o que você falou. O mesmo entusiasmo que você está falando como cliente, como usuário do produto, você tem que ser como vendedor. Você tem que dizer assim, meu amigo, olha, eu tenho um carro desse, eu andei num carro desse, e é espetacular, é sensacional, você vai economizar muito, você também está dando sua contribuição para o meio ambiente, o carro vai te ajudar a pagar a conta, por quê? Porque ele é muito mais econômico, então aquela diferença ali. Tem que falar com brilho nos olhos. E posso não falar é isso. Pode, meu amigo, pode. A gente tem que fazer uma assim, só com ele. Gostei do Luiz aqui. Pode falar, meu amigo. Era justamente o seguinte: quando você tem um veículo elétrico, o híbrido, eu não vou falar exatamente do híbrido elétrico, você também está evitando a ida da troca de óleo, aquela questão toda de geração dentro da sua oficina. Então, se você conseguir dar esse gancho, você transforma o seu departamento de vendas numa coisa que você pode investir na questão ambiental, que você vai ter o retorno na venda do negócio. Com certeza, com certeza. Olha, meu amigo, eu atendo oficinas também. E as oficinas, eles passam por algumas normas de emissão de poluentes, mas não emissão de carbono em si, mas a bateria, o pneu, o descarte do óleo e tudo mais. Então, a gente faz trabalho em cima disso. E eu sempre digo para as oficinas o seguinte: se um dia o teu cliente descobrir que tu joga o óleo velho no corpo que passa atrás da tua oficina, ele deixa de ir na tua oficina. O cliente não quer fazer parte disso. Com certeza. Entendeu? E principalmente agora tem essa questão do ESG, né? Environment, né? Que essa questão ambiental está no social and government, né? Está muito viva, tá? É que as pessoas estão dando muito mais valor a isso, entendeu? Então, imagina, eu tive no interior aqui, chamado Belo Jardim, a 180 quilômetros aqui de Recife. É onde fica a fábrica da Moura, que é um dos maiores fabricantes de bateria aqui da América Latina. E aí, o Spartacus, que é o diretor, ele disse assim: olha, Alexandre,
esse carro foi carregado, você falou bem nessa questão, não sei de onde veio a energia, né? Ele disse, olha, esse carro foi carregado pela rede, né, na concessionária Renault, tá? Eu não sei se foi emissão neutra de carbono, mas esse carro, quando chegar lá na fábrica, vai ser carregado com emissão zero de carbono, porque lá tem uma estrutura de painéis solares para carregar, eles têm uns carros elétricos lá. Então, olha que coisa bacana, cara, foi uma viagem muito legal para mim, porque eu era o único na estrada emitindo zero de poluentes no deslocamento, carreguei e voltei e não emiti uma gota, não consumi 1 ml de suco do dinossauro, gente. Isso aqui é bacana. E deixa eu explicar um negócio que eu sempre falo nas minhas palestras quando eu tenho mais tempo. Quando surgiu o automóvel, surgiu também a indústria do petróleo, são contemporâneos. E a gente criou, gente, tudo que está ao seu entorno, dá uma olhada no que está ao entorno aí, tem algum derivado de petróleo. Tá? Então, a gente não pode dizer assim, vamos viver sem petróleo. A economia mundial para. Porque até medicamento e até ração, não sabia disso, gente, fui pesquisar. Até ração de animal tem algum derivado de petróleo. A ligação não faz feito porque deve ter algum derivado, né? Não, então, exatamente. Então, vamos parar para pensar. O que é melhor? Já que o petróleo é escasso, porque ele é um suco de dinossauro, a gente não vê mais dinossauro na rua, pelo menos aqui em Recife eu vejo tubarão, ladrão, não, mas dinossauro a gente não vê. Tá? O que acontece? É um recurso limitado. Então, vamos pegar esse recurso, em vez de queimar ele no motor, vamos dar aplicações mais nobres? Concorda comigo? Então, a eletrificação está tendo esse impulso também por conta disso. Porque eles vão pegar o petróleo e dar aplicações mais nobres para ele. E aí, olha, por conta de... não é uma questão à toa que o nosso amigo russo invadiu ali a Ucrânia. Ele tem interesses energéticos, de controle de gás, de petróleo, e por aí vai. Não é à toa que ele fez aquilo. Poxa, se a gente pega o petróleo, em vez de a gente queimar, a gente usar para outras coisas, isso muda a matriz energética do mundo, gente. Tá? E o Brasil, só profetizar outra coisa aqui. Com essa questão da guerra da Ucrânia, eles estão acelerando o processo. O meu pai sempre diz uma coisa certa. Guerra é muito ruim, mas ela traz evolução tecnológica. Ela traz uma ruptura. Então, isso está acelerando a matriz energética lá na Europa para hidrogênio verde. Tá? Que é o hidrogênio obtido de fontes renováveis. E sabe qual é o país do mundo que mais tem condições disso? Um tal de Brasil. Não sei se vocês conhecem esse país. Eita nós! Isso. Aí a gente tem duas coisas na mão. A gente tem o etanol e a gente tem a possibilidade de produzir o hidrogênio verde e exportar. Ou seja, o Brasil é o país que mais tem tendência a surfar essa onda da eletrificação. Basta que a gente exclua essa questão de porque o governo, iniciativa privada. O governo, ou ele facilita um pouco, ou ele dificulta. Mais para dificultar. Independente se é assim ou assim, gente, não importa. A iniciativa privada que vai fazer. Vou profetizar. Daqui a alguns anos, a gente vai voltar aqui, viu? Você não presta bem atenção. Toda oficina mecânica vai ter um carregador. Toda revenda de carro vai ter um carregador. Isso depende do governo? Não, depende da iniciativa de vocês. Então, eu vou ter uma infraestrutura que não passa pelo governo. Poxa, a loja de vocês não tem um showroom enorme? Aquilo ali dá para cobrir com painel solar. Dá para você botar um carregador a um custo muito baixo. Então, a gente vai ter uma sequência de carregadores, gente, uma via urbana muito intensa. Todo canto vai ter, isso vai ser algo comum. Só que para isso a gente precisa ter essa visão. Por isso que eu agradeço demais aqui o Autoavaliar por essa oportunidade, tá? Eu tenho só mais 4 minutinhos, que eu não quero também me estender, até porque tem gente que está assistindo a novela está muito boa. Eu não tenho tempo de assistir, mas eu vejo pelo... né? Eu acompanho online, brincadeira, faz tempo. A última, para vocês verem como eu sou velho, a última novela que eu assisti foi Rock Santeiro. Eu sou muito velho, né? Sou muito velho, beleza? Vivo a porcina e por aí vai. Eu sou nesse nível. Tá? Tem a pergunta do Gazola, que boa parte já foi respondida agora, né? Que quais as vantagens de comprar um carro elétrico você destacaria para um comprador? Pronto, perfeito. Deixa eu só mostrar esse slide aqui antes que eu esqueça, que eu estou ficando velho, porque se não esqueço. É Gasole, né? Gasola. Com 2 E. Gasola. Deixa eu só mostrar uma coisa aqui, Gasola, antes de eu responder. Gasola. Hã? É Gazzola mesmo. Boa noite, tudo bem? Gazzola. Eu fui italiano aqui na live hoje, né? Eu fui jantar numa pizzaria muito bacana em São Paulo, que tem lá escrito 1900. Aí um amigo meu que estava comigo disse, não é 1900, é 1900.
Esse, tá bom. Então, Gazzola, tá? Gazzola. Meu amigo Gazzola, só para, antes de responder aqui, dá uma olhada que essas 5 marcas só tem carro eletrificado. Beleza? Não tem mais carro a combustão, só eletrificado. A Jack Motors, a Chery, só tem o que está no estoque ainda. Quando acabar de vender, só vai ter carro eletrificado. Lexus, Jaguar e Volvo, só carro eletrificado, entre híbridos e elétricos. Agora eu vou responder. Quais são os argumentos? Olha só. Em São Paulo, a capital, dados bem fresquinhos para vocês, o estado de São Paulo representa em torno de 33%, tá? 33% da frota de híbridos e elétricos está no estado de São Paulo. E 16% está dentro da capital. Então, um dos fatores que acelerou a eletrificação da frota na capital chama-se rodízio. É uma das maneiras de você fugir de rodízio, aí para o carro eletrificado. Mas tem outros estados que têm um benefício que eu acho ainda mais interessante, chama-se de isenção de IPVA. E hoje, com a internet, você vende para o Brasil todo, gente. Então, você tem o argumento, olha só, do menor impacto ambiental, você está fazendo sua contribuição, concordo, Luiz. É um carro que te ajuda a pagar a conta, porque ele te traz ali uma economia entre o híbrido e o elétrico, tá? Se ele for um 100% elétrico, você diz assim, você não imagina com o Libertador não precisar carregar, não precisar parar num posto de gasolina, carregar em casa. E se você vender para outro estado, aí não são todos, tá? Pernambuco é ainda isenção para carro 100% elétrico. Todos os estados que tem Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte. Não sei se foi de propósito ou é uma coincidência, tá? Paraná caiu essa resolução no ano passado, em dezembro, eu não sei se ela voltou, tá? No Ceará também, então tem alguns estados, e no Distrito Federal é isenção de IPVA para híbridos e elétricos, tá? Então, num carro de 300 mil, por exemplo, um carro de 400 pila aqui em Recife, eu vou economizar 16 mil reais. Então, o que está acontecendo é que quem tem essa disponibilidade financeira está indo atrás disso. Então, os argumentos, meu amigo, vai depender muito, estou dando um contexto geral, mas vai depender muito do seguinte, da conversa que você vai ter com o seu cliente. Por quê? É aí onde vai ter a fidelização. Estava eu no showroom da concessionária Toyota, eu sou rato de concessionário, vivo em concessionária, e aí encontrei um amigo meu representante. Ele disse, Alexandre, estou em dúvida entre o Corolla Cross e o Corolla Cross Hybrid. Qual eu escolho? Eu disse, figura ilustre. Tu é representante, vive na estrada, vai de flex. Você não vai ver a economia real mesmo ali do híbrido. Essa economia vai ser maior na cidade. Pronto. Você fez uma venda, não vendi o eletrificado, gente. Eu vendi o flex. Então, o melhor é aquela que mais se adequa à necessidade do cliente. O que é que está acontecendo? Olha só, no Espírito Santo. Eu tive em Vitória em outubro, novembro? Bem, não lembro. Novembro. Tive em Vitória em novembro. A Volvo está perdendo mercado porque ela agora está com o XC40 100% elétrico. Não está mais com o XC40 híbrido. E as pessoas que moram em Vitória, não sei se tem alguém em Vitória do Espírito Santo, vai muito para o Rio de Janeiro. E o que acontece é que o 100% elétrico ainda não tem a infraestrutura para chegar lá. Aí os caras preferem híbrido. Então, depende muito, meu amigo Gazzola, do perfil do seu cliente. Então, não venda aquela verdade para todos os clientes. Você tem que entender a necessidade daquele cliente. O Vilas quer falar e o Campagnola quer falar também. Alessandra, por mim, eu fico aqui a noite toda, tá? Mas William está com a mão levantada, tá? Quer fazer uma pergunta? Foi daquela outra vez e continua levantada. Continua. Tá bom, tá jóia. Eu peguei o engarrafamento na linha amarela, fiquei 2 horas parado na linha amarela. Olha só, que delícia. Você é veículo elétrico, como é que você fica nessa situação? É isso. Medo. Sim. As pessoas pensarem no dia a dia. Isso. Pode acontecer problema. Igual assim, eu gosto muito de falar assim, celular, iPhone, esqueci meu carregador, e agora? Pronto, agora... Tá morto. Mas vou colocar ele aqui na carga menor. Beleza, tá ótimo, pode ficar, tranquilo. Lembrei do Max você agora. levou um carregador portátil, você leva, mas você tem que saber o que você precisa, senão Existe... você vai ficar perto. Isso, existe uma programação. Você falou corretamente. Olha, Gazzola, eu vou comentar uma coisa aqui que é interessante, que como é que você convence uma mãe que está levando os filhos ao colégio, ou um pai que está levando os filhos ao colégio para comprar um híbrido. O que eu vejo nos colégios, sabe o que é? Os pais ficam esperando os filhos no estacionamento com o carro ligado, combustão. Fica tudo no ar-condicionado. Eu desligo meu carro e saio. Tá? Eu não fico emitindo
Mas todo mundo fica ali no ar-condicionado, depois reclama que o carro consome muito. Tá ali, ar-condicionadozinho, motor ligado. No híbrido, você não vai estar gastando combustível. Você vai estar consumindo ali a bateria, de vez em quando o motor a combustão entra, mas o consumo vai ser mínimo. Então, olha o que é que você vende para o cliente. Olha que sacada interessante. Você está vendendo ali o benefício. Olha, já imaginou, perguntar, a senhora tem filho? Ela fica ali esperando no... De que cidade você é, Gatsola? Eu sou de Curitiba. Ah, não, Curitiba faz frio, cara. Mas vamos imaginar um dia bem quente, tá? Sim. Tem dia quente também em Curitiba. É menos, mas tem um dia quente. Então, imagina, a senhora está ali no dia quente, vai ficar esperando o seu filho, em vez de estar consumindo, vai estar usando o ar-condicionado sem gastar uma gota de combustível. Ela vai dizer, meu Deus, ela vai se ter naquela... Entendeu? E agora, isso depende da demanda de cada um. Assim como não existe a melhor tecnologia, existe aquela que mais se adequa à necessidade do cliente. Então, se você entendeu a necessidade do cliente, hoje a gente tem 48 volts, hoje a gente tem híbrido regenerativo, híbrido plug-in e elétrico. Entenda a necessidade do cliente, você vai oferecer um desses aqui. Acabou. Ele dificilmente volta para um combustão. Beleza? Isso é bacana. Mas alguma dúvida, pode mandar a bola quadrada aí, viu, gente? Manda a bola quicando aí que a gente mata no peito aqui. E aí, bem rapidinho, desculpa se eu falo muito rápido, eu sou um cara ansioso. Estou me tratando, tá? Explicar uma coisa rápida, tem gente nova aí. A BYD já está no Brasil. Ela comprou a fábrica da Ford Motor Company, ali na Bahia, não sei se vocês estão sabendo disso. Comprou. E está negociando no Paraná também para uma... Ele já tem 2 fábricas aqui no Brasil, tá? Ônibus elétrico, painéis solares e baterias em Manaus, ônibus elétrico em Campinas. Compraram a Ford aqui em Camaçari e estão negociando no Paraná uma fábrica para mais componentes, tá? E está vindo aí a Great Wall Motors. Nossa, enrolou a língua. Great Wall Motors, que é a grande muralha. Eu acho muito legal essa logomarca dela, que é a muralha, né? Em perspectiva, eu achei muito bacana. Depois que eu entendi, disse, cara, genial essa logomarca. Está vindo aí para o Brasil também, está chegando, já tem concessionária sendo nomeada. Então, chama-se Novos Entrantes. Eu sou da época que só tinha Chevrolet, Ford, olha como eu sou velho. Era Chevrolet, Ford, Fiat e Volkswagen. Opa. Peraí, vou tirar alguém está apresentando aqui, eu vou parar. Não, tranquilo. Deixa eu derrubar aqui. Renato, boa noite, fazer uma avaliação do veículo de... retomar a apresentação. Meu amigo Tibaldi, eu falei certo, né? Alexandre, boa noite. Para fazer uma avaliação, é necessário o uso de EPI? Renato Tibaldi fez uma pergunta muito bacana. Veja só. Primeiro é saber o que é que você vai avaliar. Esse aqui é o ponto. Tá? O equipamento de proteção individual, até que eu tenho aqui, se vocês quiserem, até mostro, tá? Mas pode dar uma assustada no pessoal. Isso é só se você for fazer uma intervenção no veículo. Algo mais ali, mas eu quero avaliar essa bateria, esse carro passou por inundação, esse carro é de leilão. Aí eu recomendo ali o uso de uma luva, tá? E de uma bíbliazinha, que também é bom fazer uma oraçãozinha antes, entendeu? É bom ter fé, né? Nesses momentos. Não pode ir de peito aberto. Mas, no geral, você não precisa do equipamento de proteção individual. Logicamente, antes de fazer a avaliação, liga para casa, diz que ama a esposa, né? Qualquer coisa vai deixar o chevette para o cunhado, esse tipo de coisa. Estou brincando, tá, gente? Para quem tem o carro, tá? Para quem usa o carro, para quem vende, não tem risco nenhum. Para quem faz a manutenção, sim, tem alguns riscos pontuais que eu seria responsável de dizer que não existe, tá? Mas para quem está andando no carro, para quem está vendendo, está tranquilo. Pode falar, Luiz. Só mais uma coisa, eu posso, o quarto, né? Não, pode falar à vontade, agora virou meu amigo. Eu vou falar mais. Então, já que avançou para esse assunto, é o seguinte, a gente tem que estar preparado também para, na hora que receber esse veículo elétrico que foi já usado para fazer numa troca, como é que você vai fazer a manutenção? Porque existem uma série de regras e requisitos muito importantes que não é qualquer um que pode fazer, inclusive... A gente sabe que existem momentos que existem um espaço que você coloca o veículo lá dentro para fazer a desmontagem dele, principalmente da bateria, que é uma coisa que tem uma super atenção, que eu acho que deve ter um programa específico só para falar de bateria. Alexandre, falar como é que desmonta a bateria, se ela está certa, tá, e tudo mais. Por favor, você é um especialista na área aí, fale sobre isso. Eu atendo, muito bacana o seu comentário. O outro Luiz que está aqui com a gente conversou sobre isso ontem, né? A gente participou aqui, eu vou já falar desse programa que a gente está desenvolvendo aqui. Sim, existe o risco, se eu for fazer um reparo ali numa bateria, é uma bateria de alta pressão, tem um risco. Como avaliar um carro elétrico pela vida útil da bateria, é um pouco mais que isso, entendeu? Tem muito mais informação que isso.
tá? Eu percebo que essa é uma grande preocupação de vocês, a questão da avaliação. Mas vem muita coisa antes disso, tá? E aí, justamente, a gente está indo aqui para os finalmente. Me permita, Alessandra, só para eu falar aqui rapidamente desse projeto aqui e eu explicar o porquê que a gente chegou nesse nível, tá? Todas as colocações que o Luiz fez foi muito pertinente. Há mais de 2 anos que eu estava relutando, tá, em colocar esse projeto para rodar. E finalmente a gente colocou, porque assim, quando o Luiz da ZR aqui que está participando, ele tá conseguindo entender isso, porque quanto mais você se dedica a estudar, mais você vê que o mercado não está preparado. Eu falo o mecânico, o vendedor, sabe, o dono do carro. E aí a gente desenvolveu um programa chamado de Personal Heavy, onde a gente está preparando profissionais para atuar na compra e revenda desses carros. Tá? Isso é um trabalho ultra, hiper, mega selecionado. Tá? É um grupinho que cabe hoje na palma da minha mão. Eu quero só os melhores. A gente está criando um BOP. A gente está criando ali, não sei se vocês conhecem os Navy SEALs, que são tidos como os maiores combatentes do mundo. Dentro do Navy SEAL tem o Team Six, ou seja, é o creme de la creme, é a fina flor do abacaterol, entendeu? É o Jasper, um Changeman. Quem lembra aí, né? Quem riu é porque é dessa minha época. A gente está criando um grupo de profissionais realmente preparados para atuar nisso. Então, o meu amigo Luiz aqui da ZR, ele está participando desse programa. Tem pessoas de Minas, tem pessoas de São Paulo, tem pessoas do Rio de Janeiro. Por quê? Porque esses são justamente os mercados que têm mais carros. E a gente já está abrindo o segundo grupo agora, que já tem algumas pessoas de São Paulo que estão também entrando, porque despertaram para isso. Meu amigo Vilas, eu vou chamar de Vilas, beleza? Eu quero. Não, você já está. Mesmo se você não quisesse, você já ia estar. Tem que dar um jeito, que a gente precisa de gente com essa cabeça. Tá? Isso é muito bacana, então a gente desenvolveu esse projeto. É online, tá, gente? Por que online? Porque hoje, passagem aérea, a gente perde muito tempo e num presencial não conseguiria entregar tanto conteúdo assim. É um bate-papo feito esse que eu estou fazendo aqui. São 40 horas de conteúdo. Gente, é 40 horas. Esse cabelo bonito do Luiz aí da ZR, tá? Até o final do programa vai ter caído todo, vai ficar igual o meu, porque é muita informação. Muita informação. E o próximo, olha aí, o Renato, pronto, já está dentro, perfeito. Aqui, ó, conheço demais o Val, pronto, quero fazer também. Tá fechado, meu amigo, vai começar agora em março, tá? Isso vai ser, pode falar, Luiz. Vou deixar meu contato aqui. Pode falar, Luiz. Galera, deixa eu dar meu relato aqui. Eu não entrei hoje exclusivamente pelo fato do Alexandre, a Alessandra está aqui, sabe que toda quinta-feira eu estou presente em Não Trabalhar, mas não poderia deixar de estar aqui prestigiando, aprendendo e revisando aqui isso que já foi passado pelo Alexandre, que nós estamos aprendendo nesse projeto Personal Heavy. Eu sempre fui entusiasta, sempre gostei muito, né, do tema de eletrificação. Então, eu já vinha acompanhando há um certo tempo, mas como hoje até eu fiz um depoimento aí na rede social, que nada se compara ao que o Alexandre entrega dentro desse projeto. Obrigado. É a mesma coisa você pegar esses carros Lego, hoje que a gente fala, que tem todas as peças. Então, todas as perguntas e dúvidas aqui que surgiram durante esse encontro nosso de hoje vão estar sendo trabalhadas. O Alexandre faz um projeto como ele vem fatiando, digamos assim. Então, a gente vai falar sobre plataforma eletrificada, depois a gente vai falar números do mercado, como ele começou a apresentar, depois vamos falar sobre a parte de segurança, a parte de venda, a parte de avaliação, como o Ian falou, ele tem um e-book ali que ele vai estar disponibilizando. Sim. O Alexandre ele abriu um grupo de WhatsApp, o qual ele passa todas as informações atualizadíssimas. Hoje na internet tem muita coisa desencontrada, muita informação que ao invés de contribuir, ele pode prejudicar, né, um crescimento que está aí. Então tem um interesse também de outras coisas influenciando, às vezes, sobre esse mercado, mas é algo, um crescimento exponencial. Eu enxerguei de uma forma assim que eu já, como falei, vi meio que para minha loja, mas é algo que abre demais os horizontes, até para nível de prestação de serviço, e como é o nosso celular, né? Como lembra aí antigamente o Motorolão, da antena e tudo mais, e como foi tão rápida essa transição, que hoje ele é um computador, ele é uma câmera, ele é nosso trabalho na mão, né, nosso dia a dia. Então eu acredito muito nessa transição e de uma forma tão acelerada. Eu acho que, não sei se foi o Alexandre, alguém comentou, e lá na frente nós vamos ver que foi o mesmo impacto em como surgiu o motor a combustão, né? Vai ser essa transição energética que está acontecendo. Então, eu indico a todos aí que, se for possível, entrar dentro desse projeto. Eu tenho orgulho de ser a primeira turma, de estar sendo
Show, isso. Doutorado e certificado por esse grande cara, Alexandre, que eu admiro demais. É um cara sensacional. Essa energia, essa brincadeira que ele apresentou hoje, essas vozes que ele faz. Isso, essa loucura. Então, vale a pena, galera. Quem tem vontade aí de aprofundar de uma forma correta, com responsabilidade, como a Alexandre faz, com informação precisa e pontual, pode me chamar depois aqui, eu não vou tomar muito tempo aqui para gente bater um papo. Quero aquela segurança, às vezes, cara, é isso mesmo, não é? Como é que é? Pode me chamar aqui, nós vamos bater um papo, trocar uma ideia, o que vocês quiserem saber, que eu puder contribuir, estou aqui acessível a todos, tá bom? Valeu. Obrigado, meu amigo. E vale dizer que isso não foi nada combinado. Obrigado, meu amigo Luiz, pela espontaneidade. Eu fico muito orgulhoso. Gente, por mim, eu ficava, aqui é o meu home office, tá? Eu abro a porta aqui, eu já vou jantar, tá tranquilo, mas eu sei que tem a questão do tempo. Alessandra, a gente tem assunto, não falta para a gente falar. Com certeza não, né? Vamos deixar muita informação. Já dessa validada lá com o Caporal, senão vamos fazer todo começo de ano, a gente chama Alexandre, que ele vai fazer ali uma revisada de tudo que aconteceu no ano, que isso a gente vai formando mais gente. E eu só peço a vocês o seguinte, gente, ajudem a compartilhar esse tipo de conhecimento, tá? Acho que é uma oportunidade muito bacana que a gente tem, tá? Então, compartilhe aí o vídeo. Tá aqui meu Instagram, meu telefone, pode ligar, cobrar, se eu não vou atender, beleza? Manda um direct, manda aí um zap, 25 horas por dia, 8 dias na semana, direto feito Carnaval no Inferno. Tá, Olha, eu vou disponibilizar no YouTube, tá? Vou deixar salvo no YouTube, amanhã à tarde já vai estar lá. Vou subir amanhã à tarde. Inclusive, esta apresentação eu vou disponibilizar, vou passar agora para a Alessandra, e ela vai compartilhar aí com vocês, tá? Fica à vontade, tá autorizada, Alessandra, pode fazer isso aí, girar. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente hoje. É isso. Muito obrigada, Alexandre. Boa noite, pessoal. Boas vendas. Eu agradeço. Estamos juntos, gente. Obrigado mais uma vez, Autoavaliar, Alessandra. Obrigadão. Até mais. Boa noite a todos. Valeu. Valeu, Luiz. Obrigado. Tchau. Um abração, gente. Obrigado, boa noite.